Olá, meu amado. Eu quero ler um texto da Bíblia com vocês e depois comentar um pouquinho sobre o cenário do Evangelho hoje no Brasil. A leitura que eu quero fazer está em 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 2. Ele fala assim: falsos mestres e falsas doutrinas. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá. Falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição, negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a perdição. E muitos seguirão suas dissoluções, pelo quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, por apego ao dinheiro, farão de vós comércio, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a condenação, e a sua perdição não tarda. Eu, refletindo esse texto sobre o conteúdo de Pedro, que Pedro está falando do comércio, que no futuro iriam fazer do Evangelho. Vemos isso no passado com a Igreja Católica, hoje também, mas fica muito gritante hoje no meio evangélico. O comércio que estão fazendo do Evangelho está muito forte. Talvez muitas pessoas não tenham percebido isso. Hoje você liga a TV, você vai ver pessoas vendendo cura, vendendo sementes, vendendo cimento para dizer que ali é o fundamento da casa para quem não tem casa própria, vendendo água do Rio Jordão, colocando porta, fazendo as pessoas passarem por sal para dizer que elas vão estar libertas, e não acontece nada da vida dela. Colocam a fé da pessoa em ação, dizendo que ela vai prosperar se ela der uma quantia. Quanto mais alta a quantia, maior vai ser a sua prosperidade. É a venda de cura completa, venda de bênçãos, de prosperidade. E quando você vai falar para alguém, às vezes essa pessoa ainda fica brava com você. Muitos não têm percebido isso, elas estão nessas igrejas que estão fazendo isso, que estão fazendo o comércio dele. Pessoas estão enriquecendo, comprando TV, comprando mansões, comprando fazendas, tendo mansões nos Estados Unidos, jatinhos. E quando se fala para alguém de uma igreja dessa, ele ainda fica bravo. As pregações hoje são mais sessão de terapia para bem-estar consigo mesmo. Você tem que fazer isso, a sua mente tem que estar vazia disso e daquilo. As pregações têm sido mais seminário de empresário, como manter sua empresa, como fazer prosperar, do que pregação do Evangelho, pregação da salvação. Eu não vejo mais, quando eu assisto os canais aí desses megas pastores, fazer um apelo: quem quer aceitar Jesus,
Eu não vejo mais o evangelho simples, o evangelho que prega a salvação, que prega o amor. Não existe mais isso. Existe o toma lá da cá. Se você não rende numa igreja, ninguém vai te dar valor. Os grandes líderes hoje, pessoal, vamos abrir a mente aí. Eles estão usando você para ganhar um status quo, status social, fazer barganha política, ser eleitos vereador, ser eleito prefeito, ser eleito deputado federal. Tem gente aí como deputado federal eleito pela igreja que não sai da política. É bom, é claro, mas aí ele já faz para si uma carreira pessoal. Ele já vive daquilo. Sim, o evangélico, todo mundo tem que ser participante da vida política, participante da vida política. Mas aí eles já estão fazendo barganha do evangelho. Quanto mais a igreja tem número de igrejas, mais é o poder de barganha que ele tem na área política. Isso aí, minha gente, é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Lá na igreja primitiva, o valor era da pessoa, do ser humano. A igreja, que eram as pessoas, se ajudavam-se mutuamente um ao outro, comprando até mesmo propriedade, ajudando, como Paulo muitas vezes fez, na alimentação, na roupa, em moradia. Hoje vê-se uma aversão a isso. Mudou-se. As pessoas estão confundindo hoje instituição com igreja. A igreja são as pessoas e a instituição é a denominação que está na pessoa do CNPJ, que é isenta de impostos e tudo mais. Os caras aí estão usando, colocando na cabeça que muitos não gostam de ler realmente, de fato isso é verdade. E aí eles aproveitam isso para fazer aqueles ali da sua igreja acharem que a instituição é a igreja. Que a instituição é a igreja e o protagonista de tudo isso é a instituição. Então eles fazem tudo para fazer com que a instituição deles cresça. Colocam ali uma luxúria, os templos luxuosos, com porcelanato, com MDF lá no púlpito, com letras em inox ou de cobre, aquelas placas enormes e tudo mais. É uma luxúria. Você chega ali, vê o templo luxuoso, constrói-se ali, põe os evangélicos para fazerem promoções. Tudo é tirado do irmão. Tudo. A igreja a instituição não doa nada. Quem dá são os irmãos, é a igreja. Mas quando alguém precisa, não se tira um centavo para ajudar. O irmão pode até não ter uma casa boa, ou até não ter nem casa, mas eles não se preocupam em construir pelo menos uma casa, um quartinho, para colocar aquele irmão necessitado para morar ali, comprar um terreno para ele fazer sua casa, fazer o seu pé de chão. E aí coloco para que aquele próprio irmão ali que não tem nada, doe o que ele tem de pouquinho para fazer com que aquele templo seja suntuoso. Ou seja, a igreja, o irmão,
a pessoa não tem valor nenhum. O importante é a instituição. Pessoal, vamos olhar para a Bíblia. Se você está numa igreja dessa, saia disso. Eles estão te passando doutrinas falsas como está aqui. É só você ler a Bíblia. Passou a fazer comércio, a Bíblia diz: de graça dai, de graça recebei. De graça dai, de graça recebei. Você não precisa pagar nada para ter salvo, para ter bênção. Você não precisa pagar. A tua fé, ela não está. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. O que a gente tem é que lutar, estudar, batalhar, ter a cabeça num lugar para não gastar com coisa supérflua, para prosperar. Sabe? Quando você manda os seus recursos para essas entidades, elas vão estar prosperando e você, às vezes, não vai ter nem vez para dizer sua opinião, porque você vai ser rechaçado na hora. Então pense nisso, igreja, pense nisso. Deus não chamou você para viver um evangelho de mentira. O evangelho é verdadeiro, é genuíno. Ele não tem conto de fada, não tem conto de fada. O evangelho, o que Deus promete, sabe o que é? É uma vida abundante, falando de salvação. E o resto é com você. O resto é com você. Saia dessa mentira de dizer que você tem que pagar para ser abençoado. Saia disso. Não se deixe ser usado, meu querido. Não se deixe ser usado. Não se deixe ser usado. Deus te abençoe.